Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso desafio do GOP10X. E na aula passada, que eu soltei que segunda-feira, nós iniciamos essa semana falando de planejamento. E essa é uma aula que eu quero dar continuidade e eu quero mostrar para vocês que o planejamento ele está diretamente ligado ao seu orçamento e também à sua contratação de mão de obra. Uma das perguntas que eu mais recebo é: Natália, como contratar mão de obra? Eu tenho muito problema com mão de obra. Como encontrar as pessoas certas? E na verdade, gente, eu vejo que uma das falhas muito grandes que acontece na hora de contratar mão de obra é falha do gestor e não da mão de obra. E ali acontecem muitos problemas que às vezes você acaba perdendo uma mão de obra que é boa porque vocês tiveram um desentendimento por falha sua. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar que você pode estar errando nessa parte, como você pode melhorar isso na sua gestão. Uma das etapas do nosso planejamento aqui, e uma coisa que a gente tem muito certo, é que na hora de fazer um orçamento, nós nunca enviamos o projeto para a mão de obra. Por exemplo, eu já fiz isso e eu percebi que isso tinha muito erro. A gente recebe o projeto do arquiteto e o projeto tá assim, ó, está muito bem detalhado, está ótimo, tem todas as informações e aqui eu tô com a planta de revestimento aberto. Todas as informações estão aqui, só que ela está, por exemplo, desta forma aqui, ó, dessa forma aqui, vamos dizer. Aqui tá, remover revestimento existente nesta parede para instalação do novo revestimento do piso ao teto. Então, junto com a planta de revestimento, a gente tá aqui mostrando que tem uma demolição nessa área aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó, uma demolição nessa área aqui. E o que pode acontecer aqui? Quando eu mando esse projeto para a mão de obra, ele vai considerar assim, ele vai considerar que vai retirar o revestimento e colocar um novo revestimento por cima. E qual que é o problema nisso, né? Por que não tá 100% correto? Aqui a gente gosta de ter 100% da qualidade. Então, toda vez que eu vou tirar um revestimento, eu não assento nenhum outro revestimento em cima de argamassa antiga e também porque pode ter algumas falhas, eu vou te explicar. Vocês estão vendo que aqui existe uma janela? Essa janela, você vai ver que tem a vista, tanto na janela quanto no batente de uma porta, essa vista. Esse revestimento, ele tá entrando embaixo e a vista, ela tá fechando aqui. Então, vem o revestimento e aí a vista vem e cobre esse final do revestimento. Quando eu retiro esse revestimento antigo e eu não retiro a argamassa e eu coloco um novo revestimento por cima dessa argamassa, o que vai acontecer? Essa espessura que eu tinha aqui para entrar o meu revestimento na vista vai ficar maior. Então, toda essa vista que tem aqui na janela, eu vou perder ela, porque agora o revestimento ele tá mais alto do que o tamanho da minha vista. E vai lá, Natália, eu vou trocar a vista. Gente, as esquadrias de uma casa, elas são todas pintadas, vamos supor, em um lote inteiro. Então, quando eu fizer essa outra vista, eu posso fazer com uma terceira empresa. Muitas vezes a empresa que faz essas vistas de um prédio, elas nem são da mesma cidade, elas não são da minha cidade. Eu já peguei apartamento que as esquadrias elas não são fabricadas na minha cidade. Então, o que eu corro risco? Eu vou contratar uma terceira empresa, eu vou ter que fazer essa nova vista e pode ser que essa cor não bata com a minha janela atual, não bata a cor. Então, assim, quando a gente tá falando do alto padrão, a gente não pode correr esses riscos, tá? Isso eu tô falando de um problema. O segundo problema é que eu não gosto mesmo de assentar revestimento em cima de argamassa antiga. Então, eu sempre falo pra eles, olha, considera a retirada dessa argamassa. E aí, o que pode acontecer, né? Outra coisa que pode acontecer também é que, por exemplo, aqui nesses banheiros hoje existente, eles são assim. Essa bancada, ela é existente do prédio e o vaso sanitário, ele também já está instalado. Então, essa parte aqui não tem, né, o que a gente vai colocar e o piso vai manter. Então, o que eu preciso falar para eles? Olha, eu vou precisar colocar revestimento aqui embaixo. Essa bancada, ela já é existente e eu tenho um vaso sanitário. Então, você vai precisar desinstalar esse vaso sanitário e considerar que o revestimento vai daqui para cima e daqui para baixo. Se eu não falo isso para eles, o que pode acontecer, gente?
colocar aditivo. Ah, mas eu achei que eu ia chegar lá na parede e eu só ia colocar o revestimento. E agora eu tenho que desinstalar vaso, aí tem uma bancada que vai cortar. Enfim, eles vão colocar aditivo. Outra coisa que pode aditivar também é quando eu não falo, gente, que essa parede aqui, ela está com uma pintura e eu preciso lixar e tirar toda essa pintura ou picotear. Então eu já cheguei na obra que pra mim isso era uma coisa básica e eu falo assim, isso tudo, gente, eu passei por erros. Isso daí eu tive retrabalhos pra aprender isso e criar um sistema, tá? Por isso que eu tô falando, você não precisa passar por isso, é só você assistir as aulas dentro do GOP e você vai saber o que precisa ou não fazer, é básico. Então eu já cheguei numa obra, era uma clínica e a gente contratou uma mão de obra que assim parecia muito bom, era do Instagram e tudo mais. E a gente chegou lá, ele estava colocando o revestimento em cima da parede com pintura e não estava picoteando. Gente, o picotear, ele é o mínimo, porque se você coloca um revestimento em cima de uma parede lisa com pintura, esse revestimento vai soltar. Uma hora ou outra, pode durar 1 ano, pode durar 5 anos, mas ele vai cair. E ele já tava fazendo assim meia parede e eu falei assim, pelo amor de Deus. E ele ficou bravo porque aquilo não estava no orçamento dele, ele ia ter que aditivar por conta do picotear, porque isso ia dar mais trabalho. E eu falei assim, caraca, meu, isso é o básico que precisa ser falado. Então entenda uma coisa, todas as vezes que você for contratar uma mão de obra, você precisa entender que o básico, ele precisa ser dito e quem tem a obrigação de dizer isso é você. Então um problema que eu vejo hoje é muito gestor de obra falando assim, olha, tá aqui o projeto, pega aí o projeto e levanta o orçamento. Aí, porventura, você chega lá na obra e você analisa isso. Aí ele vai querer aditivar. Por quê? Ele vai ter que retirar aquele revestimento, fazer novamente. E se não tiver peça sobrando, você vai ter que pagar por isso. Porque como que você vai falar pro seu cliente, olha, cheguei lá na obra, ele não estava picoteando a parede e eu pedi para ele tirar tudo e quebrou algumas peças. O seu cliente vai falar, mas isso é problema seu, você deveria ter visto isso antes. Então, gente, isso a gente tá falando para todas as atividades, existem itens que você precisa analisar. Então aqui, como que nós fazemos o levantamento de um orçamento, né? E a contratação de mão de obra? Primeira coisa, você recebe o projeto dos arquitetos e você tem a obrigação de entender os métodos construtivos. Então, se eu vou levantar o revestimento, se eu vou fazer um revestimento nessa parede, no projeto vai estar remover revestimento existente nessa parede para instalação do novo. Mas quem vai dizer como deve ser feito? Então você retira a argamassa. Se tiver num banheiro, vamos supor que aqui tá no banheiro e aqui na área do box a gente não vai mudar o revestimento, mas vamos supor que a gente muda. No projeto não vai estar refazer a impermeabilização. Olha, eu preciso retirar o revestimento, regularizar o piso, fazer a impermeabilização e depois assentar um novo revestimento. Essa etapa construtiva não é obrigação do arquiteto e não é obrigação da mão de obra, é obrigação do gestor. Então eu pego o projeto, eu entendo o que precisa ser feito e eu analiso o mais do que está aqui no projeto. Então aqui tem um revestimento e aqui tem uma janela, então retira a argamassa. Agora, se eu chego lá na obra e ele está assentando em cima da argamassa antiga, cara, o problema não é dele, tem muita gente que faz assim. Sabe? Então, o problema é seu que não falou como que deve ser feito. Então, hoje, toda vez que eu falo com os meus azulejistas, que eles já me conhecem, até se eu não mandar pra eles, eles já sabem. Nós nunca sentamos nenhum revestimento em cima de argamassa antiga. Eles concordam com o que eu falo? Não. Mas é uma forma como eu trabalho e eu prefiro ter esse custo a mais no orçamento e trabalhar da forma correta. Então eu acredito nisso, eu prefiro nunca assentar nenhum revestimento em cima de argamassa antiga, então eles já fazem, tá? Outra coisa que acontece muito, que eu vejo muito problema, né? Aqui a gente tá falando de revestimento, mas outra coisa que acontece muito é a parte de pintura, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui o projeto pra vocês darem uma olhada. Eu entro aqui no projeto de pintura, né? Pintura não, eu vou entrar no projeto luminotécnico, tá? Opa! Gente, com estrelas. Deu ruim aqui, mas espera aí, deixa eu entrar aqui de novo.
Eu entro no projeto de pintura, na verdade de iluminação, mas a gente vai orçar pintura. No luminotécnico, o que eu gosto de fazer e o que eu gosto de considerar, gente. Ó, deixa eu ver se eu consigo baixar isso daqui pra vocês, pra ficar mais fácil a nossa visualização aqui, porque eu tô em meia tela, né, gente? Então é o seguinte, esse daqui é o projeto de luminotécnico. O que acontece? Os perfis, todos os perfis, eles, às vezes o forro da construtora, ele não tá 100% nivelado. Às vezes a gente tem ali uma mudança, a gente tem alguma coisinha ali. E isso daí, o que acontece? Não sei se você já viu. Vai o perfil de sobrepor, o forro ele tá um pouquinho desnivelado. Esse perfil ele vai ter alguns espaços entre ele, porque pensa, isso daqui é uma linha reta e o forro ele tá fazendo uma ondulação. Então vão ter algumas frestas, isso fica feio visualmente. Então o que a gente faz em todas as nossas obras? A gente calafeta, né, todos os perfis. Então, por exemplo, o perfil aqui de 3 metros, eu preciso calafetar com um material que a gente usa flexível, dos dois lados, então é 3 metros mais 3 metros. Então, nesse perfil eu tenho 6 metros de calafetar. Nesse outro perfil aqui eu tenho 5, então 5 mais 5, 10, mais outro aqui. Então, 10, 20, mais 6, 16 metros. Aqui mais 2, 2. Então, eu vou somando. Então, quando eu vou orçar a pintura, eu tiro as medidas dos perfis. Então, eu somo aqui quanto que vai dar. E a média que ele cobra aqui pra mim é em torno de 2 a 3 reais por metro. E aí ele vai considerar isso no orçamento dele. Porque, gente, eu já tive problema que a hora que eu coloco o perfil fica assim, fica feio. Esteticamente, o perfil ele não fica 100% em cima. Então, quando você passa isso, é um acabamento muito alto padrão. Muito alto padrão mesmo. Que a gente considera isso nos nossos orçamentos. Mas se eu não considerar isso com o pintor inicialmente, obviamente ele vai cobrar isso depois de mim. Concorda comigo? Eles vão cobrar isso, gente. Eles têm que cobrar. Isso eu tô falando, gente, um item de pintura, um item de revestimento, um item de tudo. Então, o que a gente usa? E é isso que vocês vão receber dentro do GOP. Nós criamos aqui, né? Eu criei um manual para orçamento e contratação de mão de obra. Então, você não quer mais ter problema com a mão de obra, você não quer ter mais problema com aditivo, você não quer ter mais problema do tipo, ai, com retrabalho do tipo, ai, eu não fiz porque eu sempre fiz desse jeito. Ah, isso daqui eu vou ter que aditivar porque não estava no contrato. Gente, o manual prático, ele vai te guiar em tudo isso. Então, por exemplo, aqui na parte de pintura. Vamos ver aqui na parte de pintura. Aqui tem algumas coisas, então, pintura simples completa, tudo que você tem. E eu coloquei aqui, ó, calafetar as tabicas. A tabica, gente, ele cobra 12 reais o metro. Então, às vezes, eu gosto de calafetar as tabicas e calafetar rodapés luminárias. Então, caso esteja no serviço do gesseiro, 12 reais o metro que ele cobra para calafetar. Eu falei 2, né, gente? 2, 3, mas é 12, tá? Não 2. Então, calafetar rodapés luminárias, 12 reais o metro. Então, como que eu faço? Eu retiro o metro quadrado do que precisa. Então, a gente tem 50 metros quadrados de pintura nova em parede e em alvenaria. Então, quando eu falo pintura nova, quer dizer que ele vai ter que passar massa mais pintura, tá? Com 2 demãos. É isso que ele entende. Quando eu falo 100 metros quadrados de repintar o teto, então ele já entende que já existe uma pintura, ele vai repintar. Por quê, gente? Aqui eu sempre falo pra ele, olha, em média, 50 buracos abertos. Ele sabe que o teto ele já tá pintado, mas nós vamos ter que mudar toda a iluminação e nós temos uma estimativa de 50 buracos que vão ser abertos. Então, nesses buracos, ele vai ter que passar uma massa também. Então, ele já considera isso. E aqui, vamos pôr 20 metros quadrados de cimento queimado. Aqui eu coloquei calafetar todas as tabicas, né? Um exemplo. E se você tiver os perfis, você vai colocar assim, olha, eu tirei lá que vai ter 100 metros de perfil para calafetar. Isso vai dar, então, 100 vezes 12, vai dar uma média de R$ 1.200 a mais na pintura para calafetar, tá?
Então isso daí você vai conversando com ele. Lembrando, gente, que esses R$ 12 o metro é um valor que eu coloco aqui e ele está bem acima do que eles geralmente colocam, tá? Mas eu mando, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente tem alguns valores do que a gente precisa analisar aqui. E eu sempre ensino, a gente tem valores por metro quadrado, mas quando a gente for fazer esses orçamentos, a gente precisa analisar um montante. Então, se são grandes quantidades, esse valor pode diminuir. Se for mais quantidade, se for poucas quantidades, esse valor aumenta, tá? Então, aqui a gente tem uma estimativa e tem os itens que você precisa acrescentar na hora de você mandar para ele, tá? Então, isso daqui, quando você manda, e aqui eu tenho um exemplo daquele apartamento que eu te mandei, que eu mostrei aqui para vocês, que a gente levantou os quantitativos, tá? A gente levantou todos os quantitativos e nós analisamos. Esse daqui foi a minha estagiária que fez, então eu fiz as correções do que ela errou, do que precisava tirar, que tá em vermelho, e depois eu sugeri como que envia para mão de obra. Então, a gente levanta todos os quantitativos, tudo que precisa fazer e retirada da argamassa antiga, vista da janela, alvenaria, 6,37 metros. Demolir parede da entrada, 85 centímetros o metro quadrado. Proteção do apartamento, mais 9 portas, mais bancadas. Então, aqui outra no azulejista, meia esquadria. A gente levanta a meia esquadria. Então, se você não quer sofrer com aditivo, você não quer ter problema na execução, isso daqui interfere diretamente na gestão da sua obra, porque quando você levanta o escopo, você manda para a mão de obra, quando ele for fazer, ele já sabe exatamente o que tem para fazer. Então você não tem nem aditivo no seu planejamento, não tem um erro de cronograma por aumentar atividades e também você não tem um desentendimento ali com a mão de obra. Então muitas vezes a mão de obra orçou uma coisa e você estava pensando outra coisa. Então você não quer errar na hora de contratar mão de obra, não quer ter aditivo no seu orçamento, levanta o escopo da forma correta. E você não pode esquecer itens. E para você não esquecer esses itens, aqui nós temos um manual prático. E cada uma das atividades tem todos os itens que você precisa analisar para colocar no seu orçamento ou para conferir se ele inseriu isso, tá bom? E isso daqui você vai receber lá no GOP 10X, que eu vou abrir uma nova turma no dia 22/8. Então essas aulas é para mostrar para vocês o que vocês vão receber muito mais aprofundado dentro do GOP. Esse é o objetivo, eu não estou escondendo nada de vocês, o objetivo é mostrar para vocês a importância e como esses processos aqui, eles são importantes para você. Então, se essa aula foi boa, se fez sentido, se você está errando na sua obra, comenta aqui, me manda lá falar, Natália, eu estou errando nisso e agora eu vou melhorar. E aí, a gente vai conversar e eu espero você no dia 22/8, porque lembrando que nós vamos ter aula ao vivo. Tá bom? Então, um beijo e até a próxima.